Ei, gente, tudo bem? Aqui, ó, eu já comecei a dar o fundo, já fiz a primeira queima e já comecei a dar o fundo, escurecendo um pouco mais o prato. Poderia ter ficado claro também, mas eu achei que ia ficar mais bonito, ele mais vibrante. Aqui eu escureci as folhas, ó, como que eu fiz? Vim com esse verde bem escuro, retoquei, né? Fui retocando as folhas. Alguns lugares eu deixei mais claro, né? Para dar luz e sombra. E realcei a parte escura toda mais para o centro do prato, ó. Vocês estão vendo que está mais no centro do prato, toda a parte mais escura, para levantar a composição principal, que são as maçãs, né? E aqui em volta, ó, eu fui de novo pincelando entre o azul, coloquei um pouquinho desse púrpura também, que vou até terminar aqui essa parte que ainda está da primeira queima. Eu brinquei com as cores aqui, eu botei azul, botei um pouquinho de púrpura e fui colocando nuances para ele ficar meio manchadinho assim, ó, tá vendo? Para tampar um pouco do amarelo todo, né? Mas também poderia ter deixado ele amarelo. Não ia ficar feio, não, ia ficar bonito. Então, o que que eu fiz? Realcei mais o azul, botei um pouquinho de púrpura aqui, né? Posso colocar um pouquinho aqui, ó, para conversar também, ó. Pinceladas, pouca tinta, bem pouquinho, só dando nuances para poder a gente dar uma mesclada na borda e tudo para valorizar mais, né, a pintura. A pincelada é aquela em X, como eu falei com vocês, ó, vou botar bem forte aqui, não muito, mas um pouco, e vim com as pinceladas em X, dando as bordas do prato toda, retoquei o prato todo, colocando as partes em volta da maçã mais escuras, coloquei o Amazon Green com o Rich Brown, que eu coloquei aqui, ó, dando mais profundidade nas maçãs e também nas folhas. O que que eu fiz nas folhas? Também coloquei o Amazon Green mais na base da folha, mais próximo à composição principal, que é a maçã. E também dei uma retocada em todas as folhas, ó, dando profundidade em todas as folhas. Aqui eu escureci bem, tá vendo, ó? Também com Amazon Green, né? Também com Amazon Green e com Rich Brown, para dar um peso na composição das maçãs. Agora nós vamos, tá vendo que elas ficaram clarinhas? O que acontece sempre com o vermelho, ele sempre dá uma clareada na primeira queima. Agora nós vamos retocar a maçã toda da mesma forma que nós fizemos a pintura da primeira queima. A gente não muda as pinceladas e nem muda muito as cores, não. Ou seja, a gente não muda. Então vou misturar o vermelho com um pouquinho de púrpura para dar a profundidade aqui, ó, tá? Para realçar essa que está de fundo, né? Então vim aqui, ó, acrescentei a parte mais escura da maçã, ó. E na segunda queima vai ficar lindo esse vermelho, que clareou bem, tá vendo? Olha, ficou bem clarinho. Então nós vamos realçar e valorizar a maçã, né? As folhas também eu realcei todas para mais. Você vê que toda a parte escura eu centralizei todo em volta da maçã, tá? Aí nós vamos agora com as mesmas pinceladas, mesma forma de pincelar, ó. Nós vamos voltar para a maçã
realçando e valorizando. Na hora que tiver queimado, eu vou mostrar o resultado para vocês, tá? Vou vir aqui com vermelho. Novamente. Criando a mesma pincelada, ó. Eu não tô mudando nada, porque o que já tá queimado de fundo, já está queimado. Então, o que que acontece na segunda queima? Você tem que seguir o que já tá queimado. Não adianta eu querer aumentar a maçã pra cá, que vai ficar manchado, vai ficar feio. Então, é apenas respeitar onde está pintado e repintar novamente aqui. Tá vendo que as mesmas pinceladas que eu dei na primeira queima, eu tô acompanhando aqui na maçã, né? Aí aqui, ó, o que que a gente tem que fazer? Tá vendo que tampou bem a luz? A gente vai limpar o pincel no óleo mole, tá dando pra ver aqui? Ó, limpar o pincel, secar bem o pincel e tirar, agora sem tinta, nós vamos tirar a luz aqui, ó. Bem de levinho, acompanhando, ó, as pinceladas que já tinham sido dadas da primeira queima, da primeira vez que foi pintado, ó. Vou pegar um pouquinho do púrpura e ligeiramente eu vou criar umas ranhuras, que a maçã tem aquelas partes mais escuras, outras mais claras, entendeu? Eu vou acompanhar aquela ranhura com o pincel bem de leve, ó, bem levinho, e deixar ela mais escura. Tá vendo que aqui, ó, eu concentrei um pouco mais de tinta, então ela ficou marcada. Então nós vamos tirar aqui, ó, pincelando pra lá e pra cá, só pra tirar a marca da pincelada que ficou mais escura. Bem leve, ou seja, eu distribuí a tinta. Em poucas pinceladas você distribui a tinta, não deixando marca. E também tirando a luminosidade dela, né? Tá vendo como que não é difícil essa técnica, né? E aproveitando, o que que a gente está aproveitando aqui? O amarelo de fundo, que foi queimado primeiro, né? Foi queimado, foi pincelado o amarelo, foi esbatido e queimado, né? Tomando cuidado, gente, também, para não ficar marcado aonde já tinha sido queimado e deixar uma borda que ficou um pouquinho, ó, ocupando todo o espaço de onde já foi queimado, tá vendo, ó? Porque se eu pincelar aqui e deixar essa borda, ela vai ficar manchada, ela vai ficar mais clara. Então, a gente tem que estar atento a essa pincelada aqui. Como aqui eu vou deixar mais claro, eu vou dar um pouco de sombra aqui. Por quê? Porque quando você pinta respeitando luz e sombra, você cria volume na composição que você está pintando. Então, vou respeitar aqui, ó, a pincelada.
Eu tô passando a tinta e não tô preocupada em tirar a luz por enquanto não, tá vendo, né? Eu tô colocando a tinta com a mesma forma que foi feita as primeiras pinceladas. Ó. Quando você observa uma coisa enquanto você está pintando, você pode ir lá e consertar naquele momento. Viram também que eu consertei daqui de fora para dentro? Mas foi com tanta leveza, olha, que eu não passei o verde que está aqui de fundo para maçã. Eu só fiz isso, ó. Pincelada leve, né? Que isso é muito exercício que a gente tem que fazer, mas não é difícil. E viu a forma da minha pincelada, ó? Eu não faço a pincelada para lá ou para cá, eu respeito aquele movimento que a fruta tem, ou seja, que no caso é a maçã. Tá vendo, ó? Eu tô respeitando os movimentos dela, ó. Não adiantaria eu fazer assim, que não ia ficar bonito, né? Então, coloquei a tinta respeitando a forma da maçã, observando, né, a forma da maçã. Agora eu vou limpar o pincel no óleo, limpar, tirar a tinta, deixar ele bem sequinho, isento de óleo. O pincel tá sempre isento de óleo, ó, sempre sequinho, tá? Para eu tirar agora a luz da maçã aqui, ó. Se o pincel tiver sujo, você vai só transportar a tinta de um lado para o outro, não vai limpar, ó. Tô tirando aqui. Vou deixar essa aqui mais clara do lado de cá também, para favorecer a de baixo, né? Para realçar que ela tá por cima. Tirar essa marca aqui, ó, tá vendo, ó? Às vezes a gente pincela um pouco mais, com mais firmeza, aí fica marcado. Aí não tem problema, depois você vem pincelando bem leve. Agora aqui, uma coisa que eu ainda posso colocar, vou limpar mais um pouquinho, vou deixar ela um pouquinho mais clara aqui, ó. Aqui uma coisa que eu ainda posso colocar, mesmo já tendo queimado, são aqueles pistilinhos que a fruta tem. Deixa eu pegar um pincel delicadinho aqui, mais fininho, pra gente fazer isso. Pegar um pouquinho de Rich Brown, bem pouquinho de Rich Brown, e fazer isso aqui, ó. Só para realçar aqui, ó. Aí o que acontece aqui? Tá vendo que de repente criou uma pincelada aqui, ó. A gente vem e passa por cima, porque esse pistilinho da maçã, não sei como que chama não, gente, eu falo pistilinho. Ele tem que ficar lá dentro, né? Lá no fundinho da maçã para ficar bem bonitinho. Ó. Pus um pouquinho, né? Eu gosto de fazer isso também, ó, que dá uma leveza, ó, com o borrachão, tá? O borrachão é muito bom para isso, ó. Deu uma leveza, deu uma claridade lá no... Limpando também, né? E aí eu volto aqui, ó, dando exatamente essa profundidade e esse volume que a maçã tem. Eu tô pensando aqui na gente fazer um cabinho, puxar um cabo. Eu gosto, acho bonito. Vamos fazer. Se não ficar bom, a gente desmancha.
Passar aqui por cima da folha. Aquele cabo bem irregular, né? Se não ficar bom, a gente desmancha, viu, gente? Mas é bom, isso é bom. Ah, quero fazer isso, vamos testando. O bom da porcelana é que quando não tá legal, a gente pega e desmancha. Bem, eu vou fazer mais um aqui, ó. Que eu achei que esse aqui... Vou parar ele em cima da folha aqui, ó. Esse aqui eu vou desmanchar um pouquinho. Achei que pesou muito. Aí eu vou desmanchar um pouquinho. E vou soltar ele com mais leveza. Tá vendo como que é fácil? Não gostou? A gente... E aí, para dar um pouquinho de luminosidade também nos cabinhos, ó, é só tirar com borrachão um pouquinho, ó. Para eles não ficarem muito pesados, né? E aí a gente vem com o pincel limpinho e tira só um pouquinho da marca do borrachão. Tem gente que gosta da marca do borrachão, eu também gosto, depende. Depende de onde vai vir a marca. E aí eu vou levar para queimar, né? Esse prato aqui, gente, considerando o fundo, já é a terceira queima. Então, o que acontece? Quando uma porcelana é boa, a gente pode queimar várias vezes. Porque tem gente, mas pode queimar? Pode. Se eu quisesse queimar outra vez aqui, poderia também, entendeu? A gente vai, quando a porcelana é boa e tudo, e a temperatura é correta, a gente pode ir queimando até umas 5 vezes, até adquirir o resultado que você quer, tá? Até o resultado que você quer. Eu vou voltar aqui, ó. Só para deixar o cabinho bem aqui. Aqui também, ó, vou tirar aqui, ó, tá vendo? Para ele ficar por baixo da maçã e aqui também. Para ele ficar lá embaixo da maçã. E aí eu olho, eu observo primeiro para ver se tá ficando bom, dou umas retocadas ou outras, entendeu? Porque pintura é muito, e desenho também é muita observação, né, gente? Muita. É muita observação mesmo. E é observando que a gente vai, né, melhorando a pintura. Tá? Tá aí, tirar ele aqui. Achei que ficou pesado. Esse por cima da folha. Tirei. Dou outra pincelada nas folhas.
para suavizar. Aqui eu vou suavizar o final do cabinho. Ó, vai ficar leve. E aqui eu vou dar mais uma pinceladinha aqui, ó. Talvez do púrpura mesmo, olha. O que que acontece quando a gente faz isso? A gente fala que conversa, né? Quando você joga um tom igual aquele que você fez aqui, ele conversa, ele dá harmonia, né? Fica bom também. Mas é tudo bem pouquinho, bem leve, bem suave. Vou passar aqui um pouquinho, ó. Olha o que eu observei. Aqui tem bastante, aqui não tem. Então parece que aqui tem uma parte e aqui é outra. E não é legal a gente dividir, né, uma mesma pintura com uma cor de um lado e outra do outro. Então eu vou passar para cá. Aqui eu pus aqui e vou esfumaçar bem até ela sumir aqui. E tá pronto. Assim que tiver queimado, eu vou mostrar para vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima aula.